quais são as categorias de sites pornográficos que os freecasters mais acessam. E aqui, para não deixar a audiência esperando, eu vou deixar apenas uma dica de de qual categoria eu mais vejo. E a dica vai ser... Olá, o episódio do Freecast! Oh, raios! Mais uma terça-feira sem furar ou meia sequer. Isso é culpa da constância e constância. Então, roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Diriam os mamonas assassinas. Pois bem, eu sou o Melo e vocês podem me achar lá no @oguilhermemelo_ no Instagram. Hoje a gente pega um voo da Malaysia Airlines acompanhados do Lito para procurar o Ulisses Guimarães. E no caminho a gente vai ir ouvindo a playlist dos vídeos do Fricas lá no YouTube. Me acompanham nesta viagem internacional no assento do meio, porque o corredor é meu para ficar perto dos lanches, o @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. A maior saudade de quando se viaja não é da sua cama, não é do seu pet, é de cagar no seu banheiro. Ele tem um ponto. E o editor que se vire para censurar. Vou deixar apenas sons de banheiro, porque são sons relaxantes. Pois bem, e também ali na janelinha, o nosso barão, o nosso duque, o nosso lorde europeu, cujo até o arroba é coisa do velho continente, Matheus Pires, no @TheMattPires. Oh my god! É privado, mas vale a pena. Segue lá! Belas fotos, inclusive. Belas fotos, inclusive. Exatamente. Pessoal, adoro viajar, tirar fotos. Vocês sabem como é. A gente tem que aproveitar esses momentos prazerosos da vida. E se depender do Freecast, serão muitos. Pelo menos episódios de 1 hora pra fazer você gozar a vida, não é mesmo? Relaxar. Então... O mais prazeroso que você pode ter nesse episódio é ouvir a voz do Gui. É totalmente ASMR. É como um toque de seda nos ouvidos. A gente já trouxe o hater do Melo e agora a gente tá trazendo o fã stalker dele. O Gui é tudo. Em algum momento eu posso morrer no meio do caminho. Qual dos dois vai me matar? Não sabemos. Eu acho que tem mais chances do Vinícius. Quando tu olha pro Gui, tu pode imaginar, ele é um que deu errado, mas não, ele tá dando certo, pessoal. E por isso que vocês precisam deixar o like, Freecast. As únicas pessoas que deixam like nos vídeos é eles e as mães. Por favor, deixem o like, gente, deixem. Like. Ajudem nós. Manda lá no grupo da vovó também. Já que vai mandar lá no grupo da vovó, por favor, mande as fotinhos do vovô também. Eu não vou me importar nem um pouco. E não se esqueçam de ver... família. Eu sou meio... Gui, agora eu vou fazer meu personagem idoso também. Vai lá. Se tu faz um personagem, tu tem que me dar espaço pra fazer ele. O meu idoso é um idoso. Eu vou me soltar, gente. Deixem a fera sair da jaula, tá bom? Então é por isso que eu vou fazer o meu personagem idoso. É um idoso que é bem típico da realidade brasileira atual. Eu não tenho grupo de família nenhum! Eu saí de todos! Na verdade, eu até tô sendo preso por terrorismo! Pronto, esse é meu velho. Eu gostei. Pode aparecer mais vezes. E não se esqueçam de ver as nossas fotos com a hashtag turistando lá no @InstaFreecast e também de conferir as nossas dicas de viagens e destinos europeus para você que gastou todo o seu salário assinando o OnlyFans do Fanficórnio lá no @TikTokFreecast. E mande a história do dia que o seu vovô trocou um espelho por uma pedra de crack lá no e-mail do Freecast @gmail.com. Pois bem, a bancada está formada e eu queria saber dos amigos. É um país da Europa. Seu idioma é o português. E roubaram o nosso ouro. Que país é esse, Brasil. meu? Eslovênia. Errou! Então só sobrou ele. O país
Angola! Os nossos colonizadores. Não. Ah, Angola! Podia ser Angola, verdade. Timor-Leste. Na verdade, Angola Moçambique. também. Moçambique, é E verdade. acabou os países que eu sei que falam português. A professora Vera, nossa muitos querida países. professora de geografia, está se revirando, eu acho que na sua Acho que tem casa. Cabo Verde também, não sei. Eu não tenho a Todos esses países que foram vítimas da colonização portuguesa e das garras portuguesas. eles se aproveitaram da gente. Mas tudo bem. Eu quero, para contextualizar, né, que o pessoal talvez não tenha entendido, porque a maior parte dos nossos ouvintes, eu diria que 83% deles, não tem a quinta série completa. Então a gente precisa explicar algumas coisas, né? Inicialmente a gente quer deixar bem claro que o Matheus, este belíssimo homem que está aqui conosco hoje, ele vive na Europa. Ele é o nosso primeiro convidado internacional. Este gajo, né? Que é amigo do Cristiano Ronaldo, amigo pessoal dele, não, é mentira, só do robozinho. Ele se mudou para Portugal e eu quero saber o que te levou a sair do Brasil, desse país maravilhoso. Só que não. Bolsonaro! Ele é péssimo, eu odeio com todas as minhas forças. Assim que ele foi eleito, eu saí correndo de lá. Na verdade, inclusive, foi o meu primeiro voo internacional. O primeiro voo que eu fiz na vida foi pra Portugal, gente. É uma história extremamente maluca. E vim pra morar, é claro. Cara, Mais de 4 anos quantas aqui. horas? Quantas horas desse voo? Se tu me falasse que foi de caravela, seria mais divertida a história. É verdade. Podia ter sido. Bem, aproveitando, Gente, que o 10 Doug horas de falou, voo. aproveitando que o Doug falou em caravelas, vocês sabiam a origem da expressão vá pra casa do caralho? É literalmente chupinhada das caravelas, dos marinheiros, dos marujos, porque tinha um lugar no navio, né, que era bem no topo assim das torrezinhas lá, cujo nome eu não lembro, que era tipo um cestinho que o pessoal ia lá pra ficar visitando se tinha terra ou não, né? Esse tipo de coisa assim, né? E lá era, eles chamavam, né, de caralho. E aí ficou lá, vá pra casa do caralho. Coisas assim. Caraca. Talvez eu tenha errado. Mas eu ouvi isso num Nerdcast. Então, culpem eles. E você ouviu aqui no Freecast. Porque a gente já falou Você de plágio, ouviu? a gente falou de pirataria, então, como eu tô dando uma referência, é só uma amostra. Exato. E o Nerdcast também já falou de tudo. Então, É difícil sempre vai ter uma não falar referência algo, a esse, né? Não falar algo a sem esse limite. grande programa. Exato. Mas tu foi a trabalho pra lá? Como é que foi a história? Tu recebeu uma proposta Pessoal- que pensou, eu vou ganhar em euro, tô indo, partiu. É muito mais louco do que vocês imaginam. Olha a loucura. Tentem entender. Eu sou um cara muito mais de humanas do que de exatas. E eu trabalho agora como programador, tá bem? Eu queria vir para Portugal para estudar Uma cinema. dúvida, os programas que tu faz são no meio da TI ou... Porque senão a gente tem que deixar TI, o contato TI. também, né? Ah tá, beleza. Não é talk show, é programa de TI mesmo, entendeu? Beleza. E- beleza. Não, agora É. tá tudo claro. Agora tá Agora claro. sim, agora E sim. pessoal, assim, quando eu cheguei aqui, eu tava querendo estudar uma faculdade de cinema, porque eu tava querendo entrar nessa onda. O que aconteceu? Aconteceu que, como eu tinha uma experiência de programador no Brasil, isso me ajudou demais a conseguir um trabalho aqui. E como é uma área com muitas oportunidades, foi relativamente rápido de conseguir meu primeiro trabalho aqui em Portugal. E desde então eu consegui me estabelecer aqui. Já fazem 4 anos que estou morando aqui e eu considero que é o meu país de fato, sabe? Porque já faz tanto tempo. Eu também sou casado com uma portuguesa, então eu estou muito inserido aqui na cultura. Então, por todos esses fatores, Portugal tem um espaço muito importante assim no meu coração e todo esse blá 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 que vocês já sabem. Não, justo. Eu quero saber de ti. Assim, ó, tu já tá vivendo há 4 anos aí, é o período de uma Copa do Mundo. Que é como a gente conta o tempo aqui no Freecast. É quantas Copas do Mundo já se passaram. Tu tá no período de uma Exato. Copa do Mundo já em Portugal. O que tem aí de legal? O que é joia? O que tu olha assim e pensa, cara, eu nunca veria isso no Brasil. Conseguir tirar o celular do bolso e não ser roubado. Isso é uma grande vantagem. E também não ser esfaqueado. Essa eu diria que são as maiores vantagens. Portugal foi considerado o 3º país mais seguro para se viver
em uma das últimas pesquisas que foram feitas, então é um país muito seguro. Eu consigo sair aqui na minha rua às 5 da manhã, 3 da manhã, com o celular na mão e não vai acontecer nada, eu tenho certeza que não vai. Então, essa é uma das principais diferenças, né? O que acontece? O que eu preciso dizer para quem está começando a ter essa ambição de vir para outro país, pode ser Portugal ou qualquer outro, é que isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, entende? Não dá para ser a moda louca e tu tem que ter uma segurança financeira. Comigo foi muito tranquilo porque eu tive o apoio da minha família até me estabelecer, conseguir um trabalho, e depois que eu consegui um trabalho eu comecei a virar mesmo independente. Hoje em dia moro aqui sozinho, só eu e a Bia, e o que eu tenho para dizer é o seguinte: Portugal pode ser muito bom se tu vier com organização. Se tu vier de uma forma maluca, como muita gente faz, inclusive tem gente caindo em muito golpe do TikTok, de influencer que fala que Portugal é uma maravilha, que vocês têm que vir pra cá, que não sei o que pra entrar tem que fazer tal coisa, tu pode passar pela imigração se tu fizer assim. Isso tá gerando um grande problema aqui em Portugal, de brasileiro pedindo socorro para embaixadas, para voltar pro Brasil, para sair daqui. Sim, isso é o que realmente está acontecendo. Existe essa onda de pessoas que vêm pra cá e acabam tendo uma desilusão, entende? Por isso que eu falo que tem que ser uma coisa muito bem planejada, entende? Não, justo. Porque tu foi pra Portugal e não foi, por exemplo, pra Bulgária? Isso é uma pergunta muito boa, Doug. Uma pergunta muito boa. E essa é uma resposta que tu consegue entender quando tu chega aqui. Porque Portugal é a porta de entrada da Europa. É aqui que tu consegue se conectar de forma mais fácil, é muito mais acessível, o povo português te recebe bem e ele tem uma afinidade muito grande com o brasileiro. Existem mais de 200 mil brasileiros aqui em Portugal, então é uma comunidade imensa, e num país tão pequeno é um número muito considerável, entende? E então é por isso que Portugal está sempre sendo cobiçado por muita gente que quer migrar do Brasil, e é normal que se pense assim, porque também é mais fácil comparado com diversos outros países, entende? E na teoria eu acho que a questão de conseguir a cidadania também deve ser uma barbada, no sentido de que, bem, eles nos colonizaram, né? Então a gente tem que ter alguma facilidade também. Sim, exatamente. Então assim, existem dois lados da moeda. Tu pode vir para Portugal e ter uma desilusão, e tu pode vir para Portugal e adorar, porque Portugal é um país lindo, existe muita cultura, existe praia paradisíaca a cada esquina. Então se tu gosta de praia, se tu gosta de paisagem natural, Portugal é o país certo. Se tu gosta de cultura, de museu, de exposição, de ver arquitetura, também é o país certo. Então tem vários lados, entende? Por isso que é um país tão interessante. E também tem um clima muito bom aqui. Isso é importante, porque fica mais o Portugal acaba ficando mais no sul da Europa, de certa forma, não? Sim, exatamente. Então acaba sendo bem um naquela mais parte ameno, assim, não chega a ser um terror no inverno, né? Não tem neve, então. Por exemplo, agora é inverno, tá? Agora é inverno aqui, enquanto pra vocês é verão. E aqui hoje eu acordei com 5 graus, entende? Que é um inveja. Inverno pegado, que é frio mesmo, você tem que usar um casaco. Pois é, eu adoro frio, cara. Eu pessoalmente adoro frio. Mas também se tu contra o calor aqui. Pois é, mas se tu gosta de verão, também é um país muito bom, sabe? Por isso que eu falei das praias. Muita praia paradisíaca, cara. Muito bonito mesmo. Não, eu sei, a minha primeira referência de praia, assim, em relação a Portugal, é aquela questão, aquele clássico caso que aconteceu, né, da Madeleine alguma coisa, que foi no Algarve. Olha a referência de Portugal! A referência! que aconteceu na praia do Algarve, né, que eu tava falando com o Douglas sobre esse caso esses dias. Isso é interessante, Gui. Isso é interessante. Tu já Sabe passou por que aconteceu alguma coisa? O que o pessoal fala? Mano, isso tem uma explicação. Tu sabe que esse caso é uma família inglesa, né? Um casal inglês que tem uma filha. E por que eles são ingleses? E por que o Algarve? Porque o Algarve é um lugar onde os ingleses vão. Os ingleses investem muito dinheiro no Algarve. Eles compram muita casa. Os ingleses vão em montes pra lá, porque é o point do verão pra eles, entende? Tipo, como se fosse ali um lugar que eles... Numa analogia seria tipo, o Algarve seria tipo Capão da Canoa e os ingleses seriam os argentinos. Santa Catarina, eu acho. Santa Catarina.
Exato, entendeu? É tipo ir pra Santa, tá ligado? É isso. Genial. Entendi, não, faz sentido. E uma dúvida que eu tenho, porque sempre que eu vejo alguma imagem, sempre que eu vejo algum vídeo, alguma foto, alguma série, alguma coisa que relata ou mostra de alguma forma uma praia na Europa, a própria areia já é diferente, não é um troço que eu olho e me dá agonia, porque não parece areia, parece tipo pedra, sabe? Parece um... areia tem um... Não, o Gui tem alguma razão, porque tem praia que a areia até chega a dar uma machucadinha, sabe? Sabe aquela pedra, às vezes, que pode ser até um pouquinho aguda, mano? É meio assim, ligado. sabe? Você tem praia também que é areia macia, tem praia de tudo que é tipo, gente. Aí em Portugal tem muita praia. uma praia que eu pego de referência, que é aquela Nazaré, que tem as ondas gigantes. Até sigo um perfil Gigantes de Nazaré. Pois é, mano. Vocês acreditam que eu não fui ver ainda? Não fui ver ainda o Nazaré, que vacilo. mano. Que É uma hora de carro de Lisboa, eu não fui ver ainda, gente. Tá, é isso porque é importante, você tem tu que mora em entender que Lisboa. moro em Lisboa, mano. Isso aí. Tá. Moro bem no centro de Lisboa, no meio do fuzuê, entendeu? E, cara, Isso é bom, assim, isso é uma outra bom. questão também que eu... exato. Mas assim, o que eu preciso dizer também? Depois de 4 anos morando aqui, eu tô começando a entender os problemas de Portugal, tá? Ó. E isso são reflexões que eu tô começando a ter recentemente. Depois de 4 anos aqui, eu tô começando a ver como o governo erra, quanto existem áreas importantes de um país que são mal governadas, saúde, educação, professor fazendo greve há não sei quantos anos, transporte, às vezes... Hoje, por exemplo, teve greve nos transportes, entende? Então, Carai. existe problemas... exato. Existe problemas também na área da saúde. São problemas, assim, que não chegam perto de problemas que a gente tem no Brasil. Por exemplo, um problema pra eles é, tipo, esperar 6, 10 horas pra ser atendido num hospital. Isso é um grande problema, mas no Brasil também é uma coisa comum, entende? Sim. E também Não na tem educação. SUS aí? Depende. Existe o sistema público de saúde, existe para algumas coisas, mas também tem outras que tem que ir pelo particular, entende? É mais ou menos assim. Aham. Pelo menos eu nunca precisei utilizar muito, então eu não entendo tão profundamente. Ainda bem, pelo menos. Considere-se um momento de sorte. Eu não posso ficar Por 6 enquanto. meses sem visitar o médico, senão o médico vai achar que eu morri. Falar, não, vou Pois ter que ir é, na Gui. casa dele. Talvez tenha esquecido de avisar o IML. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Porque Pois é. tem que manter Ó, a e também- saúde, não digo em dia, mas sabendo que tá vivo, pelo menos, né? E quais os problemas que vai ter que tratar. Como é que tá a minha imagem aí? Que me ligaram e cagou toda a conexão aqui, cara. Não, A tá tua suave câmera agora, caiu tá por suave. alguns segundos, mas Mas já tá tá suave. Tá só bom. E pra comemorar essa ocasião especial, eu acho que assim, primeiro eu vou só discursar aqui um pouquinho, porque eu acho que existem pequenos momentos da nossa vida que a gente tem que saborear, tá? E pra mim, isso aqui é um momento gostoso. Eu trabalhei Ó. hoje, aqui já é 11 horas da noite, entendeu? Ó, Trabalhei hoje, tô no pós-trabalho, minha mulher tá dormindo aqui em cima, eu tô aqui curtindo com vocês, tomando uma taça de vinho e dizendo que Freecast, vida longa ao Freecast. Tintim. gente. Com a minha latinha de energético, porque às vezes a gente precisa recorrer às drogas pra. Ali, pegar minha cachaçinha de jambu aqui, ó. Olha aí, gente. Agora eu quero ver dar um shot ao Coisa vivo. boa. Aí a gente vai ver. Vai separar os gajos dos não Vai, gajos. Doug. Vai. Essa aqui, vamos guardar, essa aqui é especial. Não, aqui somos todos maduros, ninguém vai ficar falando vira. Não vamos fazer Exatamente. isso. Não Nós vamos somos incentivar o adultos. alcoolismo. Às vezes. Inclusive- Senão o editor vai ter muito trabalho. Nós somos adultos, inclusive as opiniões que eu estou dando sobre Portugal é de um homem adulto que vive aqui. Vocês estão ouvindo? Adulto. Tá Puta, falando velho. em adulto, já experimentou a punheta de bacalhau daí? Caraca. Ele fez Mano. uma volta. Existe um rolê que é o seguinte, tu tem que ter uma certa maturidade, entendeu? Porque, cara, o sotaque português é engraçado, entende? Eu tenho amigos que escutam, por exemplo, eu peço pra Bia mandar um áudio, assim, e eles acham engraçado o sotaque dela, e
as pessoas no geral gostam de debochar dos portugueses, entende? Eu acho que também é um pouco de vingança sobre aquilo que a gente falou no início, sabe? Claro, não, tem toda razão. Tem que fazer bullying com quem te faz bullying. No caso, se roubam a tua Fez terra, bullying. te exploram Há um tempinho atrás. tu também tem o direito de se vingar em algum momento. Exatamente, gente. Mas também, eu falei de problemas de Portugal, né? Mas também existem muitas coisas boas, gente. Então, existe a parte glamurosa. Inclusive, eu desafio vocês a uma pequena brincadeira. Vocês vão contar até 10 de forma lenta e eu vou desligar a câmera. Quando vocês terminarem a contagem, eu vou ligar novamente. É só isso. Eu 1, tô 2, com 3 medo. e Mas ok. foi! Essa. Existe a parte glamurosa de Portugal. E eu vou falar dela agora. Portugal tem muito Que isso? glamour. Gente, Eu gostei. existe. Eu só vou Existe fazer uma a anotação parte- pro Melo do futuro que vai estar editando esse episódio. Por favor, coloque uma trilha adequada para o momento da contagem, uma contagem regressiva, alguma coisa legal. Vem do futuro Obrigado. pra dizer não. Boa, Gui. É tu mesmo que edita esses programas, Gui? Sim. Na verdade é estagiário, né? É que, Estagiário? que não é Como eu, assim? né? É o Melo do futuro que edita, né? Que é o meu estagiário. Então tudo eu empurro pra ele fazer. E aí ele que se foda depois. O Gui é muito criativo, até nisso ele inventa. O cara é bom, não adianta. Gente, existe uma parte glamurosa de viver aqui. E qual que é essa parte glamurosa? Tirando Ganhar todos esses dinheiro. problemas e essas. Também pode ser. Isso é uma boa. Eu não ia falar sobre isso, mas também é uma boa, Gui. Porra, Existe se tu a ganhar parte glamourosa 10 reais aí, tu já tá ganhando pelo menos 5 vezes mais do que o carinha do sinal aqui que pega a moeda. Pois é, gente. Isso realmente tem um certo glamour. Mas eu ia falar também de uma parte que é bastante interessante, que é a possibilidade de viajar e conhecer lugares. É Aí muito na bom Europa é tu tudo poder- muito perto e muito barato, de certa forma, pra viajar entre Tem os países. trem, né? É, Coisa que tem trem. mais me indigna no Brasil é que não tem trem. Tem em Minas. Pois é. Gente, é engraçado que tem muito amigo brasileiro que quer vir pra Portugal e pensa, quando eu chegar eu vou alugar um carro, eu vou viajar por... Gente, talvez não seja necessário alugar um carro. Os transportes aqui ali. funcionam, tu pode pegar um trem, dá pra te Trenzinho da viajar de alegria. trem por todo o país. Exatamente. Assim, Aliás, eu ia falar... me tira uma dúvida. A distância de Lisboa pra cidade do Porto, qual é a distância, assim? Que é uma coisa que eu nunca Boa. pesquisei. Boa pergunta, Gui. E É pra como mim se sempre foi uma fosse, coisa tipo Porto Alegre Canoas, assim, na minha cabeça. Não tão perto. É tipo Porto Alegre Torres. Tipo finzinho, Tá. quase Santa, sabe? Tá. É tranquilo. Tipo, 3 horas de trem, entendeu? Mais ou menos isso. Cara, Porto também é uma cidade maravilhosa. E, cara, Portugal é um país muito pequeno. Então tu consegue conhecer ele de forma relativamente fácil, entende? Uma semana. Eu já- Talvez não um pouco, mas um pouquinho mais que isso. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Mas, gente, cada cantinho tem a sua singularidade, a sua personalidade. E é tipo, isso que eu gosto muito, sabe? Uma viagem de um fim de semana numa vila portuguesa que fica a 40 minutos de Lisboa, 30 minutos, sabe? Tu consegue ir pra esses lugarzinhos, tem uma experiência única lá, conhece um doce típico que é específico daquela região, um vinho específico daquela região, um queijo. Gente, é assim, entendeu? E aí, no caso, tu não tem um problema se quiser tomar um vinho português, por exemplo, que aqui se torna caro, porque ele já tem uma boa qualidade e por ser daí ele vai ser mais barato. Exatamente, isso é uma questão importante, porque tu vai no mercado, tu olha a estante de bebidas, gente, vinho é €1, €1,50, €2. Caraca. É só assim. E cara, e não existe vinho ruim aqui. Esse vinho aqui, por exemplo. Não é equivalência aqui, é o que a gente conseguiria comprar com um corote, assim, mais ou menos. Exato. Mais ou menos isso. Tu vê a É isso aí, diferença bate a de diferença. nível, entendeu? Cara, isso é uma coisa assim que
acaba por te fazer gostar muito dessa facilidade e desse acesso que tu consegue ter aqui por essas coisas que pra gente é uau. Por exemplo, eu sou gordinho, eu gosto de comer chocolate. Milka, pra vocês Milka é uma coisa cara. Aqui 30 reais, 30 reais no esquilo. Milka é garoto aqui, entendeu? Não, falando de chocolate, uma vez eu conheci uns franceses, eles falaram que a gente falou pra eles que o Lindt aqui era super caro, e aí na Europa o Lindt era o garoto deles. É o garoto, mano. É esse que é o rolê, cara. Tu vai no mercado, quando tu chega aqui pra ficar um tempinho, tu vai no mercado, tu fica meio chocado. Caraca, Milka por 2 euros, como assim? Mano, tu fica meio... Tem que se controlar, entendeu? Depois de um tempo tu percebe. Pronto, é assim que funciona e tudo bem, é um Milka por 2 euros. Já faz parte da rotina. Então quer dizer que no monastério só tem um monte de Lindt e Milka, né? Eu tô tentando entender essa, pera. Monastério? O que Milka tem a ver com monastério? Gente, me ajudem. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Vai ter que cortar. Não cortem essa parte. Gente, isso aqui é a essência do Freecast. Tipo, vai estar uma musiquinha de fundo, entendeu? Rolando assim, a gente rindo, o pessoal sem entender nada, e aí depois a gente volta ao normal, entendeu? O pessoal fica se perguntando o que aconteceu ali. Só quem estava aqui sabe. Olha aí, então, gente, esse aqui é o meu gato. Ele tava aqui no meu teclado. Então, meus filhos, olha aí, ó. Ô, louco! O Pussy Boots aí. Exatamente. Black Pussy Boots. Eu ouvi que vocês estavam falando dos meus chocolates favoritos. Infelizmente, aqui no Brasil é muito caro. Acho que terei que me mudar para a Europa. Talvez seja um investimento a longo prazo muito interessante. Pois bem, eu quero saber uma outra coisa muito específica em relação a Portugal. Como é que funcionam as festas aí? Porque assim, sempre que eu vejo algum vídeo relacionado a festas em outros lugares, ou quando a gente conhece alguém que foi para algum outro lugar, tipo, pessoas que foram da Austrália lá, a cultura das festas é bem diferente, a questão da bebida também, não pode beber na rua, não sei o que, uns negócios assim, coisa que é muito normal aqui, né? Nos Estados Unidos, muitas vezes falam que as pessoas nas festas não são muito de sair se beijando e tal, que nem aqui no Brasil, que é uma coisa mais tipo, se conhece, troca uma ideia, pega um telefone, um negócio aqui, e que se vai fazer alguma coisa vai ser depois. Como é que é aí em Portugal? Claro, quando tu era solteiro, evidentemente, né? Não vamos querer, né, complicar a vida do amigo também. Gui, aí que tu se engana. Eu vou pras festas com a patroa, entendeu? E aqui, cara, tem festa moderno. Exato. Tem festas de tudo que é tipo, mano. Inclusive, a gente tava pensando se era uma festa que tem no meio de uma floresta que tem um pessoal fantasiado de animal e tu tem que ir obrigatoriamente fantasiado de animal também. Uma festa meio animalesca. Então, a gente tava em dúvida se ia nessa festa, só que a gente pensou. Festival. Aquele e-mail que a gente recebeu no Fanfic Store. Não, é que a gente já recebeu um e-mail aí da Suruba dos Looney Tunes. Talvez seja aí. Suruba dos Looney Tunes? Vai lá, eu acho que tá na segunda temporada do Fanfictão, a Suruba dos Looney Tunes. Recomendo fortemente que escutem esse episódio, porque ou você se traumatiza, ou você cria fetiches esquisitos. Das duas, uma. Falando em fetiche, o meu maior fetiche era vir nesse programa. Eu consegui realizá-lo. Ouvir a voz do Gui nesses fones é tudo de bom. Vocês são privilegiados por ouvir esse podcast. Mas por favor, não esqueçam de indicar os amigos, hein? Compartilha, deixa o like, compartilha. Mesmo que não tenha gostado das piadas, não tenha gostado da gente, compartilha para os outros rirem da nossa cara e falar, é ruim mesmo. Ao menos a gente ganha mais views. Eu tô de... Exatamente. E além disso, eu tô de pijama, vestindo um casaco que uma mulher queria vender no Brick. Eu tô fazendo tudo pra esse programa. Eu tô dando o sangue. Por favor, deixem o like. Cara, continua aqui. A coisa que eu mais gostei é que aí tu pode usar esse casaco sem sofrer. Porque aqui, se a gente coloca um casaco assim,
a gente estaria derretendo. Em 5 segundos, um fedor Aqui tu bota uma calça é brabo. brabo já, mano. Ah, Eu não Mas sei é. mais como é que é usar uma calça por causa da pandemia. Eu só ando de bermuda. No inverno eu ando de bermuda. Porque eu só fico em casa. Pois São 3 anos em casa já. Vocês tiveram a experiência de passar pela pandemia do Brasil. Gente, Como foi deve ter aí sido essa experiência? complicadíssimo. Não, como foi essa Cara, experiência aí pra vocês? Porque eu lembro que Lock Stroke foi tipo na Itália, tinha umas cenas horríveis lá que a gente via e tudo mais, e foi se espalhando principalmente pela Europa inicialmente, né? Como é que foi essa tensão, esses momentos de tesão que vocês viveram? Esses momentos de tesão foram tudo. Na verdade, se eu for falar de forma ampla, vai existir a parte triste de pessoas que sofreram com a pandemia, claro. Mas falando de uma experiência pessoal, foi a pandemia que me fez casar. Olha que maluquice. Olha Ao que contrário maluquice. do movimento que ocorreu na grande maioria dos casais ao longo do globo terrestre, porque sim, a Terra é um globo, caso você ainda estivesse com dúvidas. Ah, é. Pessoal, olhem, prestem atenção. Nessa época da pandemia, eu tava vivendo num quarto. Tá? E aqui em Portugal, isso é uma coisa comum. É caro tu alugar um apartamento inteiro, então às vezes tu aluga um quarto para economizar um pouquinho mais e divide esse quarto com outras pessoas desconhecidas. É claro que todo mundo tem que se respeitar e fazer as tarefas que são preciso fazer para não haver estresse. Mas é claro que isso não acontece sempre. Mas recapitulando, eu fiquei vivendo num Vibe quarto. República na Malhação lá e tal. É tipo isso, é tipo isso. Isso é uma coisa muito comum aqui. Inclusive, quanto mais sofrimento o imigrante passa, pior é as condições que eles dividem apartamento. Existem pessoas que dividem quarto, entende? Isso é muito comum para outros países que têm um custo de vida mais caro. Divide quarto com outras pessoas. Aqui em Portugal, consegue ter um quarto só para ti, o que é bom. Então, nessa época da pandemia, eu tava vivendo num quarto com minha mulher. E eu fiquei 2 anos, nós dois trabalhando de home office, num quarto com ela. Isso foi o maior test drive pra saber que eu poderia casar com ela. E foi o que fez eu casar com ela. Vocês entendem? Se deu certo ali, não tinha como dar errado depois. Exato. É matemática básica, gente. Não, olha, isso é inacreditável. A questão, assim, da pandemia, quando ela começou a chegar pra cá, que assim, eu e o Doug, nós somos agentes do fim do mundo. A gente tá sempre olhando uma maneira que o mundo pode explodir, pra gente ficar imaginando, vai dar o apocalipse, a gente vai ter que sobreviver, vai ter que se virar. É um exercício legal de se fazer porque a gente é desocupado. Então, a gente tava acompanhando essas notícias. Quando a gente viu que tava dando merda lá na China, a gente já tava fazendo lista de coisas que seriam necessárias no caso de sobrevivência e tal, essas paradas assim, entendeu? Pois Foi útil, é. diga-se de passagem. Inclusive a gente fala muito mais sobre isso no episódio lá do Manual de Sobrevivência ao Fim do Mundo lá que a gente fez. Um baita episódio Ao fim interessante. do mundo. Mas assim, falando da pandemia quando começou, que começou a dar aquelas notícias da pandemia sendo iniciada na China, começando a se espalhar, eu lembro que na Itália foi muito forte, na Espanha, que é do lado de Portugal, foi muito forte também, e Portugal teve a sorte de ter uma posição geográfica um pouquinho mais vantajosa, e por isso a pandemia demorou um pouquinho para chegar ao ápice aqui. Então até deu um pouquinho mais de tempo para se preparar. Porque antes de Portugal ficar mal, a Itália e a Espanha já estavam muito mal. Então houve ali um bom intervalo para Portugal começar a iniciar aquelas medidas e tudo mais. Então a pandemia aqui até que não foi tão má como em diversos outros países. Não, mas isso aí é importante porque mostra que a estratégia é importante. Porque se fosse um país pior localizado nesse cenário, tinha muitas condições de dar a mesma coisa que aconteceu na Itália, né? Que foi um caos total, até pelo despreparo que ninguém tinha para esse tipo de situação, né? Tipo, a gente nunca pensou que passaria por isso, né? E tu vê só, a gente passou anos na escola estudando, daí a gente via lá, olha lá, a peste, lá, a grande gripe do não sei o que lá, lá, as guerras, não sei o que lá. Pô, a gente tá vivendo isso em 5 anos, olha só que legal. Condensaram séculos de história em 5 anos pra gente fazer um test drive aí, como é que era.
Pois é, Inclusive, Eu tô porra nenhuma. eu tô porra nenhuma. Mas eu quero saber de outra coisa. Agora eu já dei um spoiler do que eu falaria, né? Questão da guerra. Porque a guerra na Ucrânia ela foi um negócio que, inclusive, a gente falou já aqui no Precast. No caso, quando a gente tá gravando, ainda não foi lançado o episódio. Vai ser lançado daqui 2 semanas. Então fique atento. Quer dizer, já foi lançado, então, quando a gente tá lançando isso Vai aqui. sair dia Então, 21. Não para. Dia 21. isso aí, 21 de Foi fevereiro. lançado Como dia esse- 21. como esse episódio está sendo no futuro, então você já tá sabendo, vai lá ouvir. Impactou, né, num geral, assim, economicamente o mundo todo, mas na Europa se cria aquele clima de tensão real, oficial, assim, do tipo, pode dar uma bosta, né? Então, aproveitando que tu vive aí, qual é o sentimento das pessoas em relação a isso? Tipo, no início o pessoal, eu imagino que devia estar mais apavorado do que agora, que é uma coisa que já tá mais... tá acontecendo, foda-se. Mas, como é que é a Mais situação? mais ou menos. A situação é de tensão, mano. Todo dia tá dando no jornal Guerra na Ucrânia. A guerra aqui, diferente de vocês, a guerra parece uma coisa muito distante. Pra nós Sim. é um pouquinho mais próxima, entende? Inclusive, tá sempre saindo notícias a todo momento. O plano da Rússia é expandir, é criar uma espécie de Euroásia. É uma ambição maluca do Putin e isso também assusta, de certa forma, todo o continente europeu, né? Assim como está assustando todos os outros continentes. Mas assim, a inflação está altíssima, os produtos do mercado estão mais caros, tá cada vez ficando um pouquinho mais difícil a vida, no sentido também de contas, a energia tá mais cara, então existe essa tensão, tá sendo noticiado a todo momento. Portugal é um país muito parecido com o Brasil no sentido de não se envolver, sabe? Portugal sabe que é um país de pequena dimensão, sabe que não tem um potencial bélico para se envolver num conflito desses, então ele fica numa posição neutra, fica só ali de suporte, participando das conferências e tudo mais, mas não se envolve. Mas existe muito essa tensão. Todo esse negócio de fake news absurdas que estão acontecendo na Rússia, daquela propaganda enganosa. Eu vi esses dias um discurso do Putin, inclusive, foi semana passada. Ele estava dizendo que estava lutando contra os nazistas. Então o cara, ele tá num delírio. Ele A ainda Alemanha ainda tá nessa. A Alemanha tava sendo debatida, ainda está sendo debatido, o envio de tanques Leopard 2, que é um tanque muito mais robusto e forte do que os tanques que a Ucrânia tem atualmente. O Putin estava discursando, dizendo que a Alemanha ia enviar tanques com suásticas para a Ucrânia. Ou seja, existe um delírio absurdo, entende? A Rússia está se tornando uma Coreia do Norte. Inclusive a Coreia do Norte, que é uma aliada clara da Rússia. E é bizarro porque a Rússia não está conseguindo se isolar nesse sentido, só que diferentemente da Coreia do Norte, pelo menos ao que se tem notícias, né, que a gente não sabe o que acontece lá, mas se ele realmente tivesse tudo o que ele diz ter, já teria desencadeado uma guerra, né, que nem o Putin no caso. Então é uma Coreia do Norte com upgrade de ter dinheiro e material bélico suficiente para causar o terror, né? Pois é, cara, eu sinceramente acho que foi uma cagada fodida do Putin. Acho que ele deu um tiro no próprio pé. Ele escondeu o país dele, isolou o país dele do resto do mundo. Ele tá sendo visto agora como um ditador maluco, né, e fascista, né? Ele só se revelou ser esse cara com esse ataque que ele fez à Ucrânia. Antes todo mundo tinha uma ideia dele assim, mas ele também nunca tinha demonstrado de uma forma tão louca, e agora todo mundo já sabe que ele é um maluco. Então... antes até se tinha muito aquela coisa da figura lendária do Putin, de ser um cara descoladão. Estrategista. Um cara frio, um cara, né, aquela coisa do estereótipo ali, dos... Como é que é o nome dos caras mesmo? Eu esqueci o nome. Peaky Blinder. Isso. Né, esse estereótipo que a maçonaria adora. Não, mas, esse é um estereótipo, inclusive, que o Putin trabalhou para conseguir ter. O Putin tem aquelas fotos sem camisa, montado em cavalo, pescando, caçando urso. Exato, gente. Então o Putin, ele quer mostrar essa imagem de homem viril,
O que só demonstra que ele não é viril. Porque ele só é inseguro fazendo isso, assim como o Bolsonaro é inseguro ficando na frente daquele condomínio ridículo, com aqueles bolsonaristas brega fazendo fila, entende? Então, gente, essa onda de extrema-direita fascista que tá acontecendo em vários países é uma coisa ridícula. E é um atraso pra nossa sociedade, pra nossa história. Simples. É uma coisa que a gente acabou... que é bizarro, né? Que na era da informação a gente ainda consegue ser impactado por tanta desinformação. Mas eu sei que... Mas aí, Matheus, olha só. Quando eu viajo, vamos trocar totalmente de assunto. Eu ia falar exatamente isso. Tá. Que a gente tava numa montanha russa, a gente tava naquela parte de subir a vibe, aí daqui a pouco eu causei a depressão aqui. Não é uma novidade na minha vida, né, causar depressão nas pessoas. Mas vamos tentar subir novamente o nível. Olha só, quando eu viajo, quando eu vou fazer uma viagem, ir pra algum lugar, o principal foco meu é a culinária. E eu quero saber de ti, como é que é a culinária portuguesa? Cara, a culinária portuguesa... É difícil explicar pra vocês com palavras, tá? Mas assim, português, ele sabe fazer doce, salgado, peixe, Mano, o português sabe cozinhar demais. Demais. A comida deles é maravilhosa. Só pra vocês terem noção, eu não sinto falta da comida brasileira. De tão boa que é a comida portuguesa. E olha que a comida brasileira é maravilhosa. Tira uma dúvida da gente. Porque assim, a gente sempre comenta que eu e o Doug, a gente gosta muito de futebol. Claramente, eu estou até com uma camiseta de um clube europeu em homenagem, né, ao nosso convidado. Eu não tinha de um clube português, infelizmente. Então eu peguei um inglês mesmo. Azar. A gente sempre ouve que os jogadores sentem falta da culinária brasileira. Feijão. Sobretudo o feijão. Mas aí tem feijão ou não tem feijão, afinal de contas? Mano, eu comi feijão hoje, cara. Eu adoro feijão. Olha aí. O feijão, estamos cara, o feijão é uma coisa... Pois é. Mano, o feijão é uma coisa assim que é insubstituível, tá? O feijão não tem nada que te dê tanta sustância como um feijão, cara. Se eu almoçar com feijão... Farofa com o quê? Com feijão. Nossa, gente, maravilha. Aquela farofinha com uma couve, feijoada. Tu não precisa nem de carne pra ficar jóia. Pois é, gente. Mas se tiver eu disse que eu não sentia falta da culinária brasileira, mas talvez eu esteja sendo um pouco afobado ao dizer isso. A culinária brasileira é uma coisa que de vez em quando eu preciso, entendeu? Um arroz, feijão e uma carninha de churrasco, cara. É uma laminuta que... A laminuta, existe a laminuta aqui, só que ela se chama bitoque, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bitoque. Arroz, batata frita, feijãozinho. Só não tem farofa, mas... Não, na verdade feijão não tem, gente, desculpa, não tem feijão. Feijão é se for mesmo especial brasileiro, entendeu? Saquei. Não, faz sentido. Não, mas ao menos tem nos restaurantes, tem no mercado, então os jogadores não têm motivos pra ficarem se fazendo salada. Tendo no mercado, meu, é o que importa, né? Exato, depois faz do jeito que tu quer. Não, gente, a comida brasileira ganha também, porra, vamos respeitar, né? Gui, agora tu tocou num ponto importante, salário, tá? O salário português é o menor salário da Europa, então não criem a ilusão de que o salário português é alto. Não, é menor que na Moldávia? Não, talvez a Moldávia seja menos. Só que eu não lembro se a Moldávia faz parte da União Europeia. Acho que não. Não, acho que não. Eu acho que não, é verdade. Mas assim... A Moldávia é um país que tem um Sheriff, né? Um time que surpreendeu a todos na Europa, se eu não estou enganado, na Champions League 2021? 2021, acho que foi 2021. Eu não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar porque eu só assisto futebol na Copa. Pra mim o futebol só é divertido na Copa. Inclusive eu acho que muita gente é assim. Na Copa tem um tempero especial e eu paro tudo que eu tô fazendo na minha vida, no meu cérebro, pra acompanhar. Gente, já fazia muito tempo que eu não assistia futebol. Eu assisti na Copa, torci mesmo por Portugal, pelo Brasil. E os dois perderam de um jeito assim decepcionante. Porque os times eram melhores do que os adversários, mas eles não tiveram estratégia suficiente. Não contaram então, com a astúcia dos marroquinos lá, os portugueses. Pois os brasileiros não subestimaram os croatas, a frieza croata. Pois é. Os caras foram estrategistas. Alguém tem um pássaro em casa?
Sim, eu. Melo. Tem uma Caraca, calopsita mano. que está que enlouquecido. Ele está enlouquecido fofinho. neste momento. Passarinho. Não dá pra botar ela aqui na câmera aqui. Ela tá cantando o hino português Posso? agora. Peraí, wait for it. Pra pegar mesmo. Gui, coloca no teu ombro que vai ser engraçado. Aí, ó. Olha aí, cara, que demais. Aí, ó. Ô, editor, bota aí na edição ela com o hino português de fundo. Pode deixar, vou colocar. Tá Muito assustado legal, se mano. vendo ali. Tá, vambora. Acho que ela só queria um Vai, pouquinho de atenção. Ele é um tanto quanto carente. Na verdade, essa minha calopsita ela já foi apresentada como Luna muitas vezes. Porém, na verdade, após um teste que eu precisei fazer nele, eu descobri que ele era macho. Então ele acabou, né, virando Luno, porque já tá acostumado a chamar de Luna, então vira Luno e azar, é isso. Um forte abraço, tá tudo certo. Boa. Mas, hein, Mateus. voltando ao feijão. Isso. Tu já Feijão. comeu a punheta de bacalhau ou não? Gente, por Não acaso, esquece eu da acho que punheta eu não... de bacalhau. É que eu já comi tanto prato com bacalhau que eu não lembro qual que é a punheta, sinceramente. Eu não Aqui- tenho aqui- conhecimento. Os portugueses, eles fazem tudo com bacalhau, gente, tudo. Tem tanto prato com bacalhau aqui que é difícil de saber qual que é a punheta. Então, o que eu recomendo é experimente tudo até achar a punheta. É um bom conselho. Fica a dica, então. Mas Bom eu quero conselho. saber de ti. Imagina que a gente tem o mapa da Europa aqui na nossa frente neste momento. E se tu pudesse colocar uma bandeirinha em cada um dos países que tu já visitou, em quais colocaria? Cara, por incrível que pareça, eu ainda não conheci tantos países assim. A Alemanha foi o primeiro país que eu fui. Depois fui pra Itália, de lua de mel. E agora, no fim Temos do um ano, padrão fui aí pra até França. agora, né? Temos um padrão aí Sim. até agora, só faltou ir pro Japão. Eu não entendi essa. Por que Japão? Como é que era o nome o nome que eles citavam? eixo. Era o eixo O na eixo. Segunda Guerra. Ah, da Segunda Guerra. Boa. Freecast é cultura. Vocês acabaram Sempre. de relembrar qual que era o eixo na Segunda Guerra, gente. Informação de qualidade, Inclusive educação. temos um episódio sobre a Freecast. Segunda Guerra também. Recomendo procurarem. Olha aí, hein? Um episódio do Gente, eu quero didático. participar de mais episódios. E eu quero participar de, assim, ó, dos temas mais variados possíveis. Isso, é claro, se houver mais de 5 likes nesse vídeo. É uma meta Mas- muito realista. Tu vai compartilhar esse vídeo com teus amigos portugueses. Eu quero ver português, quero ver os gajos comentando no vídeo aqui. Eu vou compartilhar com todos os gajos que me seguem. Aguardem. O momento. O vovô gosta muito quando compartilham com as pessoas os nossos produtos. Mas se quiserem compartilhar os contatos das meninas portuguesas, podem mandar para o e-mail do vovô @gmail.com. Manda lá, com fotos, por favor. É isso mesmo, raparigas. Não esqueçam. guigui@gmail.com. Não, É qualidade. É o vovô. Eu vou. Exato. Eu vou. Eu sou um cara sério, um cara que não liga pra esse tipo de coisa. Eu sou um cara fiel à igreja. Cidadão de bem. É o que deu certo. Boa. Não, Que deu certo. eu não sei Só nem por jogar causa Minecraft da pra ter edição. distância. Tá, mas agora que a gente já falou dos países que tu falou 2 países que tu conheceu. Ah, Mas daí eu fiz a eu piadinha. esqueci de Quais são falar os uma outros? coisa. Esse programa aqui vai sair em março, né? Isso. Em abril, eu vou fazer uma viagem de trem pelo norte da Europa. Vou passar pela Alemanha, de novo. Vou passar pela República Tcheca, pela Hungria e também pela Áustria. Tudo de trem em 2 semanas. Gente, vai ser uma viagem maravilhosa. Vai ser top demais, gente. Tem um amigo Então, nosso que ele foi esse- pra lá recentemente. A gente falou com ele esses tempos
no caso, pessoalmente, né, que ele não esteve aqui no programa, ainda iremos convencer ele a vir, pelo menos para o programa, e ele estava comentando que é um outro mundo completamente diferente a vida lá, né, nessas regiões aí. Que ele visitou exatamente esses países, a Áustria, a Hungria e a República Tcheca, e ele não chegou a passar pela Alemanha, mas foi ali, tipo, foi uma experiência surreal. E sempre falam muito de Praga e daquela região lá da República Tcheca. O leste europeu é um troço assim, surreal em história e cultura e tudo mais, né? Então é um troço assim que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu diria até que é toda a Europa, Gui. É porque um assim, lugar diferente, né? toda a Europa tem, cada país tem sua singularidade. Aqui em Portugal, quando tu chegar pela primeira vez, tu vai ficar maravilhado. Tu vai, cada lugarzinho que tu vai explorar aqui, por exemplo, Lisboa tem um centro lindo, tem vários bairros assim interessantes de se ver. É toda aquela arquitetura antiga, sabe? E tu vê assim que aquele prédio tem ali uma pessoa morando, tem 300 anos. Entende? Então é uma coisa assim meio surreal. E uma das coisas mais interessantes daqui é que as coisas são restauradas, são preservadas, né? Idealmente. Claro que tem lugares que... claro que tem lugares assim que não é só glamour. Eu gosto de falar um pouco do glamour, mas eu também não posso deixar de falar que também existe problemas, entende? Aqui em Portugal, uma coisa interessante de falar aqui no Freecast é que Portugal é um país muito bom para turistas, mas não tão bom para quem mora aqui. E isso tem a ver com aqueles problemas que eu estava falando sobre educação, sobre saúde. Tem problemas acontecendo aqui, entende? Só que Portugal é um país tão bom para quem está vindo pela primeira vez ou para quem vai ficar aqui por um tempo. As moradias para viver aqui estão cada vez mais caras, tá? Com um salário mínimo tu não consegue morar num apartamento, nem fudendo, entendeu? E é complicado, mano. É por isso que eu digo, existe um lado que não é tão glamuroso. Mas agora a gente tá falando de glamour, porque eu tô com esse figurino. Não, assim, a gente já tá quase chegando nos nossos finalmente. A gente vai ter que marcar outras vezes, porque o papo vai ter que continuar eventualmente. E eu queria trazer pra essa nossa reta final uma coisa assim, que é um sonho de todo jovem, que é uma coisa que todo mundo já pensou em algum momento, que é fazer uma Eurotrip. Que é pegar, reunir os amigos e fazer aquela viagem inspirada no clássico filme que a gente já falou várias vezes aqui, o Eurotrip, e que é um filme sensacional. Então eu queria saber assim, ó, se vocês fossem fazer, ficou ótimo, né? Se vocês estivessem planejando uma viagem com seus amigos, a parte de teus amigos é mais difícil, mas se vocês estivessem planejando uma viagem com os amigos pela Europa neste momento, tá? Vamos em junho para a Europa, vamos fazer uma Eurotrip. Que países vocês iriam querer visitar, conhecer, explorar? Vai lá, Matheus. Convidado tem a palavra de honra. Eu tenho que responder essa pergunta ou eu faço minha própria pergunta? Não. Responde a pergunta. Essa aqui não é a perguntinha final ainda. Ainda não. Ainda não chegamos lá. Gente, assim, eu já conheci alguns países, porque eu já falei pra vocês, e cada país tem a sua cultura e te encanta de uma forma diferente. Mas assim, quando eu vejo fotos e vídeos da Suíça, eu fico assim, ó, abismado. Eu fico pensando, como é que um país consegue ser tão bonito? Como é que... É o primeiro do primeiro mundo, então é uma coisa que me dá muita vontade de conhecer. Que lá funcionam as coisas tudo muito bem, como se fossem as engrenagens de um relógio, né? Exatamente. Boa, Gui, boa referência. Além deles fazerem ótimos chocolates, eles têm aqueles Alpes. Cara, eu acho que uma viagem assim dos sonhos seria passar numa cabaninha de pedra, no meio de uns Alpes suíços, sabe? Aquela coisa de tu sair, abrir a varanda de casa e tu ver aquelas montanhas enormes e geladas, aquela coisa absurda. Essa é uma viagem assim que eu tenho muita vontade de fazer, mano. Então, eu ficaria com Suíça, mas também Amsterdã pra enlouquecer um pouquinho. É uma cidade que é necessária em todo roteiro, né? Em todo roteiro. Exato. Não tem como tu ir pra fazer uma fumaceira por lá, né? Exatamente. Eu até pensei em fazer aqui no Freecast, mas eu vou deixar pro próximo programa.
próximo episódio O que tivermos YouTube não convidado. gosta muito, hein? Aí a gente troca pra um videozinho de um cartoon bonitinho, sanduíche. tá tudo certo. Os efeitos visuais são tão bons que a gente vai aparecer com um sanduíche aqui ao invés de outras coisas. Pois bem, e tu, Doug? Onde tu pretenderia ir? Onde tu queria ir? Pá, escolher só um vai ser muito difícil, mas o meu Então sonho é cita conhecer dois. um país frio. Frio, assim, tipo Islândia. Cara, Gostaria muito de conhecer a Islândia. Na Islândia tem os Que vulcões de escolha. nomes impronunciáveis também. Que dá pra mano, visitar. Islândia é uma paisagem fascinante, cara. Acho que é um dos lugares mais completamente bonitos do diferente mundo, do que a né? gente tá acostumado, né? É muito diferente, cara. É um dos lugares mais únicos que existem, cara. Eu tenho muita vontade de ir. Essa é uma viagem foda de se fazer, mano. A Islândia eu toparia. Eu tenho assim, a primeira vez que eu tiver a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, que eu espero que não demore muito, tipo, até eu morrer assim, mas eu pretendo visitar pelo menos 2 países, só que um não é na Europa, né? Que é o Egito e a Grécia. Que são os países considerados o berço da humanidade, de certa forma, pelo menos da maneira como a gente é ensinado, né? Porque a gente sabe que tem os povos em vários locais que surgiram simultaneamente, só que a gente não tem exatamente o conhecimento sobre tudo isso, porque nos forçam a aprender só de um jeito as coisas, não é mesmo? Gui, inclusive, eu conheci um dos berços da civilização, não tão berço como o Egito, mas um dos berços, que é Roma. Cara, é maravilhoso, mano. Tu ia gostar demais, cara. Não, eu imagino. A Itália é um dos países que eu tenho muita vontade de conhecer, mas não antes da Grécia. Porque estar lá, caminhando entre. Não é. Eu ia falar uma palavra que não tem nada a ver com o negócio, mas entre o solo, entre as. Não é solo. Meu Deus! Não Cara, é isso agora também. cara, Mas tem que ir no mano, eu Olimpo. imaginei. É obrigatório ir no Cara, Olimpo. Eu imaginei o Gui com uma túnica, sem camiseta, raio na Cabelos mão. longos. cabelos longos. Gui, tu já tá quase um deus grego, mano. Não, só que daí teria que ter o jarro de vinho também. Meu deus grego favorito é o Dionísio. Não posso negar. Ó, a minha exigência pro Freecast é que vocês bebam comigo na próxima, bem? Essa é a minha Tá. exigência. Podemos providenciar. Eu só não sei se vinho, mas alguma coisa eu posso providenciar. Boa. Assim espero. E aí, em um momento oportuno no futuro, iremos para a Europa. O Freecast vai gravar do avião e vamos Aliás, o gravar Baco presencial. é romano, né? O Quem? Baco é o deus do vinho romano. O Isso. Baco. Eu acho que sim, Isso. sim, mano. Porque tu falou Dionísio. Sim, que é o deus dos vinhos na mitologia grega. Tá. Então o Baco é o deus do vinho romano. E daí que vem a palavra bacanal. Freecast é Olha. cultura. Freecast é muita cultura. Quanto tu menos espera, o Freecast te manda uma informação que pode mudar a tua vida. E Não em percam a 83% das vezes vai ter uma referência a um bacanal. Exatamente. Freecast é tudo, gente. Bem. Inclusive, fica aqui o convite pro Freecast, quando quiser vir a Portugal. Tem hospedagem garantida. Então vocês estão convidadíssimos, gente. Agora só falta a CVC colar com a gente pra nos dar um desconto, nos pagar tudo, que tá tudo certo. Resolvido o problema. Alô, gol! Não, mas assim, ó, a gente tem que conseguir gravar um episódio presencialmente na Europa. E aí a gente pode sim. gravar, né, todos tomando um vinho português. Inclusive, essa é uma pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês já pensaram em fazer um Freecast presencial? A gente Eu sei tem que necessita de investimento. Não, a gente tem o Freecastão, que foi um projeto que a gente começou ali com o Nilson ainda, em que a gente se reunia e gravava presencial, os vídeos e tudo. Tem lá no YouTube, a gente só tem 11 episódios, porque como o Nilson, né, entrou nessa missão de ser papai, ele tinha que se dedicar à missão papai. O papai é pop, né? Então a gente teve que cortar o projeto no meio do caminho. Quem sabe no futuro a gente volta, né? Inclusive, quando este episódio estiver indo ao ar, a nossa querida Alice já terá nascido. Então, já teremos ela com quase 1 mês de vida, se tudo der certo. Porque a gente não sabe quando é que vai ter nascido, né? Então pode ser que ainda não tenha completado 1 mês de vida.
primeiro Eu não te conheço, mêsversário. Nilson, mas parabéns. O papai é pop. Papai é pop. O papai é pop. Então eu quero saber de vocês, para esse primeiro episódio com o Matheus, de muitos que virão, quais as considerações finais? Aliás, eu quero fazer um convite pro Matheus. Eu quero que ele participe de um reino do fanficção. Concordo. Isso é necessário, porque eu tenho a impressão de que vai ser sensacional. Eu tenho essa impressão, vai ser sensacional. Porque o Deixem o fanficção, like, gente. no Peçam por isso. fanficção, a gente vai contar as historinhas da audiência, as historinhas picantes, por vezes misteriosas, mas sempre Espera, muito divertidas. o Freecast tem audiência? Mais do que você imagina. Nem a gente acredita, mas tem. E é uma audiência que manda mensagem? Ai, meu Toda Deus! semana a nossa caixinha de e-mails está lá e o Fanficórnio tem que selecionar as melhores histórias para compor os episódios. Então, se você tem uma história boa, se você tem uma história surreal, se você tem uma história que talvez não tenha acontecido do jeito como você se lembra, ou que sabe de uma história que vai fazer as pessoas chorarem, seja de rir ou de se compadecer com você, também mande para o e-mail do Freecast @gmail.com, que o Fanficórnio vai ler e selecionar as melhores. E se você colocar no assunto do e-mail que gosta muito dele, tem 83% de chance que ele vai selecionar esse e-mail. Eu tô Porque ele é impressionado, eu não parcial. sabia que o Freecast Ele é tinha parcial. audiência. Aqui Uma audiência que manda trabalho, e-mails? é trabalho e assim, ó, a gente tá sempre produzindo alguma coisa. Nem sempre são coisas boas, mas Inacreditável. sempre tá produzindo. Todo dia tem corte. Todos os dias. Todo dia tem corte, tem arte, tem banner, tem conteúdo, tem episódio 2 vezes na semana. Na verdade 3, né? Porque a gente tá botando no YouTube os episódios retrô Agora eu também. quero saber um pouco. Então, tá tudo Eu quero, assim, ó, a eu gente quero tem a agenda saber cheia. qual que é o corte do Freecast mais visto? É o O TikTok é o do é o Sex Shop do lá, né? curiosidades de Curiosidades as sobre- categorias que. Pera aí. As As categorias mais categorias que os acessadas. brasileiros acessam mais no Pornhub. Oh, interessante! Esse vai ser um corte que vamos fazer agora. Categorias da indústria pornográfica. Qual você prefere? Começando com Gui. Não posso falar no meu horário de gravação do Freecast. Não pode, Não posso é falar, pois proibido. estou na casa da minha namorada. A minha mulher tá dormindo aqui em cima. Eu não posso falar nada disso. Mas eu Todo acho que mundo vale o bait. sabe. Isso já não dá pra fazer um corte com o título sobre pornografia? Não, já dá. Acho A que gente já vai vale. fazer aqui, ó. Vai Já ter dá. um corte. Quais são as categorias de sites pornográficos que os freecasters mais acessam? E aqui, para não deixar a audiência esperando, eu vou deixar apenas uma dica de de qual categoria eu mais vejo. E a dica vai ser depois da perguntinha. O Gui tá sempre no Vai celular. lá. Essa é com convidado. Esse é com convidado? Ok, Essa bom é pro saber. convidado. Gente, a minha intenção aqui foi deixar clara os dois lados da moeda. O lado glamouroso e também o lado realista da vida em Portugal. Nem tudo são flores. E a minha pergunta é: mesmo depois de saber todos os problemas, você ainda quer vir? Se sim, manda direct. Eu terei todo o prazer em ajudar. Um grande beijo. Forte abraço, nos sigam nas redes sociais e deixem o like, pelo amor de Deus. Gente, isso aqui é uma vergonha. Tem 5 likes só. Vamos aumentar essa porra. Ajuda nós, ajuda nós. Like. Valeu, falou. Falou. Um Forte grande abraço. beijo.